Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero convidar vocês para o meu estudo bíblico. Eu vou mostrar para vocês como que eu estudo a Bíblia, como que tudo acontece, como eu faço. E eu resolvi mostrar para vocês, para incentivar vocês também a estudar a Bíblia. E eu sei também que tem pessoas que têm dificuldade, não sabem como que começa a estudar a Bíblia, ou então começa e não consegue continuar. Então eu vou dar alguns conselhos, algumas dicas para vocês. E eu já quero falar que é como eu faço, a forma como eu prefiro. Então eu não sei se vai ser legal pra você, se você vai gostar, se você vai se adaptar. Então o interessante é a gente encontrar a melhor forma pra gente, a forma como a gente vai se adaptar melhor. Mas eu espero muito que esse vídeo te ajude e que você goste. Então vamos começar! A primeira coisa que nós devemos fazer sempre que pegar a Bíblia para ler, para estudar, é orar. Então, nesse momento de oração, peça ao Espírito Santo para abrir a sua mente, o seu coração para receber a palavra. Então, peça ao Espírito Santo para te direcionar, para te ensinar, para ministrar essa palavra na sua vida. Então, nesse momento, nós vamos orar. Eu vou então apresentar para vocês a minha Bíblia. Ela se chama Mensagem. E há quem goste dessa Bíblia, há quem não goste, mas eu gosto muito dela, principalmente porque ela é uma Bíblia simples. Eu gosto muito da linguagem dela. E outra coisa que eu gosto nessa Bíblia é o formato do texto. É bem separadinho, ela é espaçosa, então eu que gosto de escrever muito na Bíblia, é muito legal para mim. E essa é uma dica que eu dou para você, se é a primeira vez que você vai ter um contato com a Bíblia, a primeira vez que você vai pegar numa Bíblia, é legal você procurar uma Bíblia com uma linguagem mais simples, que você vai entender melhor. Não que isso seja o mais importante, não. O mais importante para estudar a Bíblia, para você ler a Bíblia, é você ter força de vontade, é você querer, é você realmente estar disposto a estudar a Bíblia. Mas é claro que se a tradução da Bíblia for um pouquinho mais fácil, mais simples de entender, vai ser melhor. Mas como eu disse, isso não é o mais importante. Eu lembro que o meu primeiro contato com a Bíblia foi com a Bíblia mais dificilzinha e eu fui lendo ela mesmo. E só depois que eu fui conhecendo outras traduções, outras Bíblias com a linguagem mais fácil. Mas voltando. Então eu já mostrei pra vocês a minha Bíblia. Gente, eu também uso essa Bíblia aqui, a Almeida Revista e Corrigida. E eu gosto de usar ela também para fazer às vezes algumas comparações de versículos e outra Bíblia também, outra tradução que eu gosto é a NVI. Então, às vezes eu abro a NVI na internet. E para estudar a Bíblia eu também uso caderninhos, lápis e post-its. Mas como ler a Bíblia? Por onde começar? Gente, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei por Gênesis, porque eu gosto de seguir tudo direitinho, eu acho que faz mais sentido para mim. Então eu comecei por Gênesis e eu gosto também de ler livros completos, livro por livro. Eu não gosto de uma coisa meio pingada, sabe? Eu acho que me confunde um pouco. Então eu fui tudo certinho. Eu sei que a gente começa a ler Gênesis e vai Êxodo, tananana, aí quando chega em Números, dá uma vontadezinha de desistir. Mas é importante a gente continuar. Então essa é a forma que eu quis começar. Mas se você não quer começar pelo Velho Testamento, ou se é a primeira vez que você vai estudar a Bíblia, então é legal você começar pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos. Então você lê Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Se você também quiser ler as cartas, beleza, se não, vai para o Velho Testamento, daí você começa o Velho Testamento. E você também pode seguir algum plano de leitura. Eu acho que se você procurar na internet, você vai encontrar vários planos de leitura, o que é legal também, então fica para sua escolha. Hoje eu vou estudar o livro de Jonas, eu estou estudando os profetas menores, então chegou a vez de Jonas. E são chamados de profetas menores, não é porque eles são menos importantes ou algo assim, mas é porque o livro é pequeno. Então, por exemplo, Jonas tem apenas 4 capítulos e os capítulos são bem pequenos. Então, em comparação a Jeremias, Isaías, o livro é menor. Então, primeiro, o que eu faço? Primeiro eu leio a introdução. Então, olha na sua Bíblia se antes de começar o livro tem uma introdução sobre o livro. Então, se não tiver uma introdução, é legal você antes dar uma pesquisada, tipo, o contexto, o que você pode descobrir sobre o livro que você está indo ler. Mas isso é uma opção. Então, se você não quiser fazer uma introduçãozinha, se você não quiser antes saber um pouco sobre o livro que você vai ler,
pode começar a ler o livro normal e tá tudo bem. Até porque enquanto a gente vai lendo o livro, né, a gente vai captando as informações. Mas é porque às vezes você quer uma informação maior, ou então você quer um estudo mais profundo, daí então é legal você dar uma pesquisada. Mas então é isso que eu faço. Primeiro eu leio a introdução e eu já mostro para vocês. Eu acabei então de ler a introdução, de fazer também uma pesquisa sobre Jonas, sobre o contexto do livro. E agora então eu vou anotar tudo o que eu entendi sobre a introdução aqui. Aqui eu vou escrever quem foi, para quem e mensagem. Então, quem foi? Quem foi o profeta Jonas? Para quem? Então, a mensagem profética de Jonas era direcionada para quem? E mensagem, qual é a mensagem desse livro? Sobre o que fala esse livro? Então, é isso que eu vou escrever agora. Então, eu acabei de escrever um pouquinho sobre a introdução e daí eu coloquei quem foi. Aí eu coloquei Jonas, que era um profeta mais antigo e o seu nome significa pomba. Ele era filho de Amitai. Ele exerceu o ministério no período do reinado de Jeroboão II. Vale a pena lembrar que a nação estava dividida entre Reino Sul e Reino Norte. E Jonas, então, era do Reino Norte. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, tá lá em 1 Reis, capítulo 12, 14, alguma coisa assim. E o período eu coloquei aqui que foi por volta entre 780 a 760 a.C. E agora para quem? Para quem que era essa mensagem profética? Então eu coloquei aqui que era para os assírios, né? Era para a cidade de Nínive. Então, agora a mensagem. Qual é a mensagem desse livro? Então a mensagem desse livro é uma mensagem de arrependimento. Simples. Mas lembrando, gente, que esse processo aqui da introdução, isso que eu tô fazendo aqui, pode mudar conforme o livro que você vai ler. Então, esse livro é um livro profético, é um livro menor, então o que eu quero saber é isso, quem foi, para quem, mensagem. Mas, por exemplo, se você vai ler uma carta, então daí você vai querer saber um pouquinho mais sobre a igreja que essa carta foi enviada, o que estava acontecendo, qual que era a cultura, quem foi que escreveu a carta. E é isso, então é basicamente isso, mas conforme o livro que você vai ler, pode dar uma mudada. Vamos começar então o livro de Jonas. Vocês podem ver que já está marcado, mas é porque eu já li o livro de Jonas em algum momento. Mas como eu estou estudando os profetas menores e chegou a vez de Jonas, então não tem problema eu ler de novo e estudar de novo, porque cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda, a gente aprende um pouco mais. E o que eu vou fazer agora? Eu vou ler todo o livro. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4. E eu vou marcar. Já tá marcado, mas eu vou continuar marcando. E eu vou também escrever algumas coisas, o que eu vou entendendo, o significado de algumas coisas. E nesse processo de leitura, de marcar, de escrever, você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode marcar com uma cor normal e marcando, ou você pode usar várias cores. Por exemplo, às vezes tem algo específico que você quer marcar de lilás. Outra coisa você quer marcar de verde. Mas o que eu faço é simplesmente usar um lápis de cor, porque eu gosto do lápis de cor, porque não marca aqui nas costas. E eu uso apenas uma cor e vou marcando normal. E vocês vão perceber que eu não sou muito organizadinha para estudar a Bíblia. Então, não reparem
Me perdoem, mas eu vou tentar fazer bonitinho hoje. Vou tentar, não garanto. E vamos então começar a ler o livro de Jonas. E vocês podem marcar o que quiserem. É uma palavra que você acha importante, é um versículo que Deus fala no seu coração. Ou, por exemplo, você vê um versículo que você acha que tem conexão com outro versículo que está em outro capítulo. Então é bom você também marcar assim do ladinho. E nesse momento também é importante você se concentrar, você se desligar de todas as distrações. Então, não fique em redes sociais e se concentre naquilo que você está lendo. Então, nesse momento é você e Deus. Deixe o Espírito Santo te ensinar, falar a palavra no seu coração. E vai com calma, vai no seu tempo. Valorize esse momento em que você está com a palavra de Deus e você está lendo, está estudando e aprendendo mais sobre o Senhor. E eu acabei de ler o livro de Jonas. Como vocês viram aí, eu tava marcando, tava escrevendo. Eu tava também fazendo umas pesquisinhas, porque, como eu falei pra vocês, a gente pode encontrar coisas que a gente não vai entender. E agora, o que eu vou fazer? Gente, esse é o momento que eu paro um pouquinho. E daí eu procuro um texto, procuro uma pregação, um ensinamento sobre esse livro. Então eu gosto de fazer esse momento, sabe? Que eu vou buscar outras referências. Então depois que eu já li o livro, que eu já entendi o livro, eu vou buscar outras referências. E eu acho muito legal isso porque abre um pouco a nossa mente, sabe? E eu gosto também de saber o que outra pessoa que leu esse livro entendeu. Então, eu vou fazer isso agora. Então, ok, eu já vi alguns ensinamentos, já entendi o livro de Jonas, agora é o momento então em que eu vou resumir todo o livro. Então eu vou pegar alguns post-its, eu vou colocar aqui. E eu vou escrever então um resuminho sobre cada capítulo. Então, capítulo 1, 2, 3 e 4. Se você não quiser fazer como eu, tipo aqui na Bíblia mesmo, porque eu tô fazendo tudo na Bíblia, mas se você não quiser, você pode pegar um caderno, daí você vai e coloca Jonas, escreve uma introduçãozinha, aí coloca capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 e escreve um resuminho sobre cada capítulo. E se você não quiser nem escrever na Bíblia e nem no caderno, você também pode pegar, por exemplo, uma folha. Deixa eu pegar aqui. Aí você escreve nessa folha e daí você arruma um jeito de colocar ela aqui dentro do livro que você leu. Não sei, é uma opção, é uma dica, cada um sabe como prefere. Mas ok, agora eu vou então escrever.
pouquinho com você sobre Jonas, caso você ainda não conheça a história. Mas Jonas... Ai, gente, Jonas, eu me identifico com Jonas. Eu não sei se você se identifica com Jonas, mas eu me identifico com Jonas. E ler esse livro é um desafio pra mim, porque eu aprendo demais. Bom, Jonas recebe uma ordem de Deus para ir para uma cidade chamada Nínive para pregar contra essa cidade, né? Pregar uma mensagem de julgamento. Bom, os ninivitas eram um povo muito cruel, mau. Então, Jonas não queria ir para lá pregar uma mensagem de arrependimento para eles. Então, nesse caso, Jonas foge. Então, Jonas não vai para Nínive, Jonas toma um outro caminho, vai para uma direção totalmente ao contrário de Nínive. Então, Jonas não obedece o Senhor e o que acontece? Jonas tentando fugir de Deus, fugir da missão, ele pega então um navio para Tarsis. E nesse caminho, Deus manda uma grande tempestade e todo mundo fica desesperado nesse barco e Jonas tá lá dormindo. E os marinheiros então acordam Jonas, começam a interrogar ele. Jonas então fala sobre ele, fala que adora o Senhor que criou os céus, a terra, o mar, tudo. E esses marinheiros então não sabem o que fazer. E Jonas então fala, me jogue no mar. E eles então jogam Jonas no mar e a tempestade se acalma. Jonas é engolido por um grande peixe, por uma baleia. E Jonas ficou então na barriga desse peixe grande durante 3 dias e 3 noites. E no capítulo 2 a gente vê então Jonas se arrependendo, Jonas orando ao Senhor e Deus então ouve a oração de Jonas. A oração de Jonas é muito profunda e Deus então ordena o peixe, o grande peixe, para vomitar Jonas. E Jonas então tem a sua segunda chance para obedecer o Senhor e Deus novamente pede ele para ir para Nínive e ele então vai. Chegando lá ele começa a pregar e, gente, o pessoal creu na mensagem de Jonas. O pessoal realmente ouviu Jonas e o pessoal se arrependeu. O rei de Nínive desceu do trono, todo mundo começou a se consagrar em jejum e todo mundo começou a se vestir de panos de saco, sentar sobre as cinzas. E esse era o sinal de arrependimento, né, de quebrantamento. E Deus, então, vendo toda essa atitude, vendo o arrependimento do povo, então Deus perdoou e não destruiu a cidade. Só que no capítulo 4 nós vemos a indignação de Jonas. Jonas ficou muito zangado com Deus, porque Deus perdoou aquele povo. Então, Jonas achava que aquele povo não merecia o perdão de Deus, não merecia a misericórdia do Senhor. E Jonas, então, ficou bravo. Aí Jonas fala que é por isso que ele não queria ir para Nínive, porque ele sabia que se o povo se arrependesse, Deus iria perdoá-los. E como assim Deus vai perdoar aquele povo? Aquele povo já cometeu tantas maldades, são um povo tão cruel, como assim Deus pode ter misericórdia daquele povo? Então, era isso que Jonas pensava. Só que nesse mesmo capítulo 4, aqui no final, Deus dá uma lição para Jonas. Jonas vai para um lugar distante e ele senta, ele faz um abrigo assim de galhos, de plantas, e ele senta ali debaixo desse abrigo e ele fica observando a cidade, tipo, o que vai acontecer com aquela cidade? Será que Deus vai destruir aquela cidade? Mas não foi, né? Mas enquanto Jonas estava ali sentado, Deus fez brotar uma planta larga que deu para Jonas refresco, sombra e acalmou Jonas. Mas enquanto Jonas pega no sono e depois ele acorda ao amanhecer, aquela planta foi atacada por um bicho e ela secou. E Jonas ficou muito bravo. Como assim? Porque quando o sol nasceu, o sol começou a bater em Jonas e o calor era muito forte e isso incomodou Jonas, imagina. E Deus então, vendo Jonas indignado, Deus então pergunta para Jonas: que direito que você tem de ficar bravo com uma planta? Aí Jonas fala: eu tenho todo o direito. Aí Deus disse para Jonas: você sente tanto por uma planta que nasceu da noite para o dia, você não regou, você não viu ela crescer e você sente tanto por ela, então por que eu não posso ter misericórdia de Nínive? E aí o livro termina com essa interrogação que faz a gente pensar, analisar nós mesmos, né? Eu, pelo menos, eu tô aqui pensando. E, gente, agora eu pego meu caderno,
Esse caderninho aqui é tipo um diário espiritual, um caderno espiritual. E nesse caderno eu escrevo orações, versículos, coisas que eu aprendo na palavra do Senhor. Então, hoje eu vou escrever um pouquinho a respeito do que eu aprendi com o livro de Jonas. Então, esse momento é o momento onde eu vou fazer tipo que uma aplicação pessoal. Então, eu vou escrever tudo o que eu aprendi com o livro e, enfim, é isso que eu vou fazer agora. E o que eu aprendo com esse livro? Eu aprendo que Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Sabe, Jonas querer fugir, a desobediência de Jonas não fez com que o plano de Deus não cumprisse. Nada impediu que Deus agisse em Nínive. Eu aprendo também que não adianta a gente querer fugir de Deus, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe de tudo. Se eu subir aos céus, lá Ele está. Se eu mergulhar profundas águas, lá Ele está também. Então não há onde eu esteja que o olhar do Senhor não esteja lá também. Eu aprendo também que Deus é misericordioso. Deus teve compaixão de Jonas lá dentro de uma barriga de um grande peixe e deu para ele uma segunda chance. Deus teve misericórdia também do povo de Nínive. Então eu aprendo que quando a gente confessa, quando a gente se arrepende, a gente encontra misericórdia. E esse Deus é misericordioso. Ele nos dá uma segunda chance, Ele nos dá novas chances. E esse é o desejo dele, que nós possamos nos arrepender e nos voltar para Ele. E esse livro de Jonas me faz pensar em quantas vezes que nós agimos como ele. Sabe, Jonas achava que aquele povo não merecia se arrepender e alcançar o perdão do Senhor. E eu aprendo também que Deus ele faz como Ele quer, com quem Ele quer. E Deus é Deus. Deus é Deus. Então por que Ele perdoou os ninivitas? Por que aquele povo? Porque Ele quis. Porque essa foi a vontade dele. Deus queria dar uma nova chance para aquele povo. Deus queria ver uma transformação. Deus queria ver arrependimento deles. E aquela foi a chance, sabe? Jonas foi usado por Deus para proclamar isso, para proclamar uma mensagem de arrependimento. E o que eu aprendo também é sobre isso, sobre a gente pregar arrependimento, sabe? Que a gente tenha esse desejo no coração de também ver outras pessoas aos pés do Senhor, sem olhar quem ela foi, quem ela é, o que ela deixou de fazer, mas pregar a mensagem de arrependimento. A gente precisa ter como é que eu posso dizer? Esse desejo de ver pessoas sendo avivadas, salvas, transformadas pelo poder do Evangelho. Então que isso sirva para nós também. A gente não pode olhar só para nós, a gente tem que olhar também para outras pessoas, outras vidas, e entender que Deus não está olhando só pra gente. Deus se importa com vidas. Deus se importa com vidas. Mas, gente, eu poderia ficar aqui conversando com vocês, olha, um monte. Mas eu vou parar por aqui. E eu agradeço você que ficou até aqui, até o final assistindo esse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Mas a mensagem final que eu quero deixar para vocês é: tenha contato com a palavra do Senhor. Ame a sua Bíblia. Tenha intimidade com ela. E prossiga em conhecer a Deus. Então eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.